estar ali. Portanto, também estou a dizer que esta semana há aqui 2 guias, já vamos falar deles. Na verdade, há um guia, o outro é um complemento. Temos o guia prático 4, que ainda é um pouco a continuação do trabalho tentado a fazer, agora para acrescentar uma lista. Portanto, a aula 2 vai ser centrada no que é isso da lista. Nomeadamente para acrescentar um tipo de lista que corresponde a um objeto da classe ArrayList. Já vamos ver o que é isso é. Portanto, essa é a tarefa desta semana. E que é algo relevante para o trabalho que vai ser pedido para vocês fazerem durante a próxima semana, fundamentalmente, mas que o meu objetivo é que durante o dia de amanhã ficar disponível o enunciado. Depois tem como data, a data prevista, a data de entrega, será de próxima segunda-feira a uma semana. Portanto, terão assim uma semana e meia, mais ou menos. Quase 2, de certa forma. O mais importante é que terão 2 fins de semana, não é? Especialmente para quem tem trabalho, é mais relevante é isso. Portanto, essa é a previsão. As aulas todas da próxima semana serão apenas para resolução do trabalho. E agora um alerta. A aula de terça-feira da próxima semana, por impedimento meu, eu não vou poder dar. Para que vocês tenham a aula, à mesma, e porque o professor Rui Paes não pode dar na terça, esta aula, a aula da próxima semana, que é só para a apresentação do enunciado do trabalho, que nessa altura já nem é novidade, porque já tiveram aula prática de sexta-feira pelo meio, mas que é para tirar dúvidas. Essa aula de terça-feira é trocada com a aula de matemática 2 de segunda-feira. Segunda. Portanto, a aula de programação da próxima semana será na segunda-feira, das 21 às 23. E a de matemática 2 desse horário, com a professora Isabel Glass, será na terça-feira, das 19 às 21. As salas mantêm-se. Portanto, a aula para a semana, a esta hora, estarão a ter aqui a aula de matemática 2. E a aula de programação será logo na segunda-feira e será dada pelo professor Rui Paes. E será só para esclarecimento de dúvidas do trabalho. Portanto, é ficar já esse alerta, depois também vou colocar no fórum, mas já sabemos. Depois foram todas as aulas dessa semana, inclusive as práticas, serão para resolução apenas do trabalho de avaliação proposto. Na outra semana, que é a última semana antes da Páscoa, não é? Estou a ver bem? Nessa semana serão feitas as apresentações dos trabalhos, alguns, pela semana, e será dada matéria nova já. É esse o objetivo. Portanto, na semana antes da Páscoa, à partida, a ideia é dar já alguma coisa de novo e a matéria nova será à volta de herança, que será o tema que nós vamos falar a seguir. Portanto, vamos ver com mais detalhe o que é isso do Extends e depois do Implement. Portanto, hoje, como eu estava a dizer, esta semana há aqui 2 textos, 2 PDFs, o guia prático propriamente dito, é o que é a continuação, e eu li um outro, que é o que nós vamos olhar para ele com mais algum tempo, que tem a ver com guias práticos. Guias práticos, com ArrayLists. Guias práticos são os 2, mas na verdade só um é que é. Este é um tal complemento. E que é este aqui. Este teste é parecido também ao ano passado, mas na verdade tentei olhar para ele este ano, até que estava ali uma grade, o ano passado, por acaso, aparentemente ninguém reparou. Também não era assim nada muito grave, mas era uma asneira que estava aqui, que já foi corrigida. Portanto, o que eu vos vou mostrar agora, resumidamente, é o que está também neste guia e que vocês devem, portanto, como eu sugiro sempre, agora vieram ouvir e ver o que é que eu estou a fazer e depois devem tentar fazer sozinhos, em vez de estarem a fazer os tais exercícios de cópia que não servem para melhorar a letra sequer. Devem tentar fazer sozinhos, porque assim é que ficam com a certeza que perceberam o que há. Bem, então, a primeira tarefa que aqui está é, na verdade, esta linha. E vamos esmiuçar um bocadinho o que é que esta linha significa. Os importes, como de costume, são apenas para abreviar texto, não é? Portanto, eu vou usar o BlueJ, só porque é mais fácil interativamente vermos o que é que
que este código faz. E o que eu vou mostrar aqui, então, o que é isto da array list e o que é que podemos fazer com ela. Portanto, para poupar escrita, pode-se fazer aqueles importes. Porque se não fizermos os importes, como é que ficaria este código? Olhando para estas 3 linhas de código todo dia, como é que acham? Teríamos que escrever esta, abaixo, se não tivéssemos os importes. Os importes são para abreviar texto, não é? Portanto, se não tivéssemos aqueles importes, vejam lá. Se dá para adivinhar o que é que escreviam aqui. Import ponto útil ponto antes dos outros. Isso. Portanto, aqui punham o quê? Primeira coisa para escrever. Import ponto java. Não, o import é o que a gente quer evitar. Não, era java.util.list. Teria que ficar java.util.list, não é? E agora está ali uma coisa entre menor e maior. Este menor e maior está a fazer o efeito dos parênteses esquisitos. Basicamente é só isso. Pronto, ficava assim. É o nome completo deste tipo list. O que é que é um tipo? Tem que ser um tipo, não é? Pela sintaxe que aqui está. Isto é um identificador. E para estar assim, identificador igual a qualquer coisa, ele tem que ser uma variável. O identificador é o nome. Se dá um nome igual a qualquer coisa, ele é uma variável. E, se tem algo antes dela, será o tipo da variável. Tal como quando nós, desde o início, começámos a definir variáveis, por exemplo, no tipo inteiro, int i igual a 4, não é? Ou fazíamos aquele grect 0 igual a new grect. Pronto, temos então, antes do nome da variável, o tipo. Isso significa que isto aqui, seja lá o que for, antes é o tipo. List menor, string maior, é o nome de um tipo de variáveis. E em Java há várias formas de definir tipos. O mais comum será, provavelmente, uma classe. Mas a list, já vamos ver o que é que é. Vamos já ver se é realmente uma classe ou não. Porque há mais hipóteses de definir tipos sem ser a classe. Nós já vimos 2 até agora, fundamentalmente. Quais são os 2 tipos diferentes? Há as classes e há os tipos primitivos. O int, o double, todos aqueles que escrevem em minúsculas, por assim dizer. É uma forma fácil de identificá-los. Desde que a gente esteja a seguir as regras de estudo para as classes que devem começar por letra maiúscula. Portanto, o int, o double, o char, e os outros que falámos pouco, o short, o long, o byte, esses todos que se escrevem em minúsculas são tipos pré-definidos e são tipos. Temos de definir variáveis desse tipo. Mas não são classes. Já o grect, por exemplo, que falámos muito no semestre passado, já será uma classe, não é? Como a string também é uma classe. Que são, portanto, essas duas formas de definir tipos que tínhamos visto até agora. Aqui a nossa list, vamos ver o que é que ela é. Eu tenho aqui já o array list, mas eu vou tentar andar para trás. Uma forma normalmente rápida, se não tiverem nada à mão no computador para ver a documentação, normalmente por Java 6 doc e o nome de uma classe, ou seja lá o que for, do Java, ou, normalmente dá bom resultado para encontrar o que queremos. Por exemplo, aqui encontramos o array list e o list. Vamos começar pelo list, já que é o que estamos a falar. Pronto, se fizermos o list, aparece isto. É algo que posso ter falado um bocadinho assim, muito de passagem, mas ainda não falámos em ninguém. O que é uma interface? Bem, a palavra. O que é uma interface? A interface é um nome que, na verdade, tem vários significados em programação. Né? A mais óbvia, até porque agora cada vez há mais interfaces à nossa volta, é a interface com o utilizador. Né? Como as janelas ou os telemóveis, há interfaces de todo lado. O sistema informático vai com o utilizador. Mas nós já vimos um outro significado para a palavra interface, agora já no contexto muito estrito da programação. Em Java, quem é que se lembra do que é que nós chamamos também de interface? Sem ser ainda isto, não é? Porque ainda será o terceiro significado. Embora esteja muito relacionado com este que agora estou a querer que vocês me digam. Nós já vimos outro significado para a palavra interface, até ao longo do semestre passado. Tinha a ver com as classes, com métodos. O que era a interface de um objeto? Ou até de uma classe de objetos. Ninguém se lembra? Nós falámos de métodos públicos e privados, isso lembra-se? Aquilo que se pode utilizar.
Então o que era a interface nesse contexto? A interface de uma classe ou a interface de um objeto é o quê? Não precisa olhar para aqui que não ajuda nada. Ninguém se lembra o que era a interface? São os métodos públicos, é isso mesmo. É o que é visível do exterior, é isso que é a interface. Não sei se lembra que até fez uma analogia, que é que nós às vezes costumo falar, que é o comando da televisão, é como se fosse a interface para a televisão. É a única parte do funcionamento da televisão que nos interessa, é o que é que nós podemos pedir à televisão para ela fazer. Ou a aparelhagem, ou ao que for. Tem lá umas teclas para mudar de canal, para subir o volume, etc. E isso, no fundo, é a interface da televisão. Do computador já é o teclado, é o rato. Essa componente da interface, que é o que é que nós pedimos, a forma que nós temos de pedir ao sistema para fazer coisas, corresponde, na programação orientada pelos objetos, àquilo que é visível de uma determinada classe. Ou seja, aquilo que nós podemos pedir ou à classe, se forem métodos static, ou aos objetos da classe. Se forem métodos de instância, métodos normais, aqueles que nós precisamos de um objeto para lhes pedir para fazer alguma coisa. Portanto, aquilo que a classe torna visível para o exterior é a interface. É outro nome, é outro significado para a palavra interface. Interface do objeto ou interface da classe. E que temos como regra que só os métodos, alguns deles, é que devem ser públicos e os atributos devem ser sempre privados. Temos isso como regra de estilo. Os métodos devem ser, o mínimo deles é que deve ser público. Portanto, em caso de dúvida, devem ser privados. Só devemos expor para o exterior o mínimo de informação. Isso tem a ver com um conceito muito importante da programação orientada pelos objetos, que é a ocultação de informação. A tal ideia que nós não queremos saber como é que a televisão funciona, queremos saber o mínimo de informação para pôr aquilo a fazer o que queremos que faça. Então devemos pôr um mínimo de métodos públicos, porque isso permite diminuir a complexidade quando olhamos para a classe. Temos uma classe com 300 métodos, naturalmente tem logo a partir de um nível de complexidade maior do que se tivermos uma classe com 4 ou 5 métodos. E isso pode ser verdade, porque pode ser realidade. Podem esses 200 ou 300 que eu tivesse mal feita, na verdade, podia ser classes privados e afinal não estavam privados. Portanto, em resumo, vimos esses dois significados para a palavra interface. Ou interface com o utilizador, ou interface com o conjunto das coisas públicas da classe ou do objeto. E este outro significado, isto é um tema que nós vamos voltar daqui mais umas semanas, mas que agora também é bom ficarmos já a perceber, pelo menos minimamente, o que é que isto é. Estamos aqui a dizer que a list, em vez de ser uma classe, afinal é uma coisa que é uma interface list. E há aqui classe list. Então o que é isto da interface list? A interface, para já podemos pensar nela assim, é uma simplificação, mas que não é disparatada. A interface é como se fosse uma classe, mas que a única coisa que tem são cabeçalhos de métodos públicos, todos. Portanto, é como se fosse uma classe que só tem métodos públicos, não tem nem construtor sequer, só tem métodos normais, digamos assim, públicos, que não tem atributos e que os métodos nem sequer têm corpo. Portanto, os métodos não fazem nada. Isto agora já começa a ficar um bocado esquisito. Se os métodos não fazem nada, a interface também não vai fazer nada. Só para que é que serve? A interface, no fundo, só serve para nós podermos dizer assim, já que é uma lista de métodos públicos, dizer assim, uma determinada classe pode ou não implementar a interface. O que é que isto quer dizer? Dizemos que uma classe com um conjunto de métodos implementa a interface se a classe definir os métodos que a interface tem lá a dizer quais são. Portanto, a interface só tem cabeçalhos de métodos. É uma lista de coisas para, digamos, pode ser visto como uma lista de serviços, de coisas que podemos pedir para serem feitas, porque são métodos públicos, portanto são coisas para a gente chamar e fazer. Mas ela não faz. Então ela só está, como que a dizer assim, fazendo a analogia com o comando de televisão, era como se disséssemos assim, todos os comandos de televisão, para serem comandos de televisão, se não são comandos de televisão, não são nada, têm que ter mudança de canais, mudança de volume e botão para ligar e desligar. Se não tiver pelo menos isto, não é um comando de televisão. Então todos os que querem ser comandos de televisão têm que implementar isto. A interface é só um plano de intenções, é só dizer, para ser comando de televisão tem que ter estas operações, estas e estas.
mas não diz como é que elas são feitas. E depois cada televisão terá que fazer lá as suas eletrónicas para fazer isso. Mas se quiserem ser considerados um comando de televisão, têm que ter essas operações. Portanto, é como quase que uma lista de requisitos que aquilo tem que respeitar para poder ser considerado. Então, quando nós dizemos aqui interface list, estamos a dizer o quê? Que qualquer objeto que queira ser uma lista, a classe que serve para os criar, por assim dizer, a classe desse objeto tem de implementar a interface list. Isso diz no código. Mas o que interessa é que não é só dizer implementa a list, não. A seguir tem que ter lá a definição dos métodos todos que a interface diz que fazem falta. Então, conclusão disto. Se uma classe diz que é uma list, de certeza que tem lá todos os métodos que estão agora aqui listados. E agora esta parte é um bocado parecida à documentação de uma classe. A gente vem aqui para baixo e tem aqui uma lista de métodos. Portanto, como a documentação que tem é a interface, né, que tem os métodos públicos, como nas classes, o que está aqui são sempre os métodos públicos, embora possa ser possível estarem também os privados, à partida que estão aqui são os públicos. Esta definição da interface aqui a nível da documentação é muito parecida a uma classe, só que aqui está a dizer que é uma interface e depois tem aqui uma lista de métodos. Qualquer classe que seja uma lista tem que ter lá estes métodos. E aqui na documentação podemos já ver um exemplo disso que é que nos interessa agora. Agora há uma classe, que esta sim é uma classe, que nós vamos usar, que é esta do ArrayList, que é uma das classes que existem na biblioteca Java. A biblioteca Java tem uns milhares de classes. Uma das que existem já feitas, que é uma lista, é o ArrayList, que é que nós vamos usar. Então o que é que nós estamos aqui com esta conversa a dizer? Que todos os objetos da classe ArrayList são também list. Portanto, é também uma relação de ArrayList é uma list. E é uma list porquê? Porque tem de certeza lá todos os métodos declarados ou especificados na interface list. O ArrayList se implementa, está aqui a dizer, todas as classes conhecidas que implementam esta interface. Então quer dizer que esta classe tem de certeza lá todos estes métodos definidos. E aí sim, aí eles estão definidos com cor e fazem qualquer coisa. Aqui é só o tal plano de intenções. Ou de obrigações, melhor dizendo. Toda a gente quer ser lista, tem que implementar este conjunto de métodos. Então se nós saltarmos aqui para a nossa ArrayList, ainda temos de falar aqui do que é este é aqui. Vejam, aqui a ArrayList de facto já é uma classe. E se é uma classe já é algo assim mais concreto. Podemos criar objetos delas. Daquela interface nem sequer podemos fazer new list. Porque supostamente ficaríamos com um objeto, mas depois chamávamos o método desse objeto e os métodos não fazem nada, portanto não fazia sentido. A linguagem nem deixa criar objetos, não podemos fazer new list, porque não há objeto para ser criado. Mas podemos fazer new ArrayList, que aliás é o que está aqui neste código. É o new ArrayList. Portanto, o que é que estamos aqui a fazer? Estamos com este código a criar um objeto da classe ArrayList string. Vamos ver porque é que está ali aquilo de string. E vejam, isto é o ArrayList string, é o nome da classe. Até aqui. E os parênteses são porquê? Onde é que vêm os parênteses? São os parênteses do construtor. Isto é idêntico ao que nós fazíamos, temos andado a fazer. Fazemos new, o nome do construtor e depois eventualmente parâmetros. Mas mesmo que não haja parâmetros, tem que haver os parênteses. Portanto, neste caso estávamos a chamar o construtor sem parâmetros. Aquilo que se chama também o default constructor em inglês, ou o construtor por omissão, que é a tradução que eu gosto de utilizar. E é o que estamos a fazer aqui. Estamos a criar um objeto da classe ArrayList, utilizando o construtor sem parâmetros, e o nome desse objeto está a ser guardado na variável names. Portanto, names depois pode ser então usado. Fazer qualquer coisa, names ponto, qualquer coisa. E porquê é que podemos guardar uma ArrayList numa list? Porque uma ArrayList é uma list. Quando nós dizemos que uma classe implementa uma interface, então os objetos dessa classe também são
objetos do tipo da interface. À semelhança do que nós vimos com o GObject e o GRect, se lembrarem, a gente podia ter assim GObject, OBJ, igual a new GRect. Para criarmos um objeto concreto da classe GRect. Era mesmo um objeto que era um retângulo e tudo. Mas o nome dele, o endereço de memória dele, na prática, podíamos guardá-lo numa variável do tipo GObject. Porquê? Porque o GRect é um GObject. E aí era um por via de herança, com o extend. Mas há uma outra alternativa ao extend, que é esta do implement. Portanto, há duas formas na linguagem Java de criar uma relação do tipo is a é um. Neste caso, o ArrayList é uma lista, porque o ArrayList tem lá todos os métodos que estão na classe, na interface list. Portanto, ele diz, é um implement é list. E o compilador só deixa isso passar, só deixa isso compilar, se realmente na classe ArrayList estiverem lá os métodos todos que estão na interface list. É uma herança também. É um tipo de herança, exatamente. É uma herança mais fraquinha, por assim dizer. Porque é simplesmente a obrigação de implementar os métodos. Ele não está realmente a herdar nada, não é? Porque o outro não tem nada, só tem cabeçalhos de métodos. Ele herda, na prática, é a obrigação de implementar aqueles métodos. Mas isso já é suficiente para podermos dizer que é um dos outros, porque faz tudo o que a lista deixa de fazer. Como o names é do tipo list, nós podemos fazer names, ponto, qualquer coisa, qualquer método que está na interface list. E como o ArrayList é uma lista e implementa tudo, temos a certeza que quando fazemos names, ponto, método qualquer, esse método qualquer existe de certeza na ArrayList. E agora podem pensar para que é isto tudo. Nós, como eu já disse, ainda vamos voltar a falar disto, mas uma das vantagens disto é que isto chama-se programar para a interface. E quando nós programamos e usamos o nome, neste caso o identificador names, só estamos preocupados com o que está aqui definido na lista. E vejam, a lista de rigor até podia acrescentar mais coisas. Mas se nós estivermos a utilizar a variável names e ela é do tipo list, tudo o que fazemos, names, ponto, qualquer coisa, tem de existir na lista. O names é do tipo list. Se mesmo o ArrayList tenha para lá outros métodos adicionais, mas eles não estiverem aqui na lista, eles não são alcançáveis à partida diretamente pelo names. O names é list, só faz o que o list deixa fazer, por assim dizer, está lá. A vantagem disto é que pode haver outras classes IA que também são listas, não só o ArrayList. E se nós tivermos feito esta linha, e agora vamos por aí abaixo dizer names.met, names.outmet, names.outmet, vamos sempre trabalhando com aquilo que a list tem lá. Se tivermos a vontade, a necessidade, digamos assim, de mudar o tipo de lista, mas que ela ainda continue a ser uma lista, só temos que chegar aqui e, em vez de ArrayList, por aqui outra coisa. Por exemplo, a outra que é linked list, que faz as mesmas coisas, mas faz, também é lista, não é? Portanto, também deixa por lá elementos, por correio, as operações que as listas têm, mas faz as mesmas operações de forma diferente. Nomeadamente, pode fazer umas mais depressa e outras mais devagar. Isso é sempre um compromisso, né? Se fosse melhor em tudo, só havia essa, não é? Mas haverá, então, outras classes que são mais rápidas a fazer umas operações e mais lentas a fazer outras. Então, nós podemos chegar a determinada altura do nosso programa, até já podia o programa estar muito grande, e dizer, não, afinal, com o que eu ando a fazer, em vez de uma ArrayList, é melhor usar outra coisa. Então, chegávamos aqui e ontem tínhamos ArrayList, tínhamos linked list, que é outra lista ligada. E não tínhamos que alterar mais nada no programa, curiosamente. Porquê? Porque em todos os lados estávamos a usar names.nome um nome de método, que era um nome tipo que era a ArrayList, que era outra, que tinha de certeza porque elas eram listas. Portanto, isto vai muito resumidamente porque é que nós estamos a pôr aqui list e não estamos a pôr ArrayList. Um exemplo mais simples ainda que vimos em programação. Quando vocês faziam... Eu já tenho caneta, já posso escrever coisas. Quando nós fazíamos assim em programação, lembram-se? GObject, OBJ igual a new GRect. Pronto, depois aqui uns parâmetros. Nós podíamos em qualquer altura chegar assim, não, afinal eu não quero o return. E até já estávamos a fazer coisas com o OBJ. Sei lá, podíamos fazer OBJ move, 2030 e outras operações por aí abaixo. E
podíamos a determinada altura, não, afinal eu não quero fazer nada disto com o retângulo. Então, apago isto e punha aqui, geólogo. E todo este código continuava a funcionar. Porquê? Porque o geólogo era a mesma geobject. E como nós estávamos a fazer tudo através de uma variável do tipo geobject, só conseguimos fazer as coisas que existissem no geobject. Ora, e o que existe no geobject? Existe quer no GRECT, quer no geoval, porque ambos são geoval. Quer dizer que têm as mesmas coisas que estão disponíveis no geobject. Então, se substituíssemos GRECT por geoval, continuávamos a poder fazer. O outro código continuava todo válido. Não tínhamos que ir por aí fora alterar o nosso código. Tínhamos simplesmente alterado qual o tipo de objeto que criámos. Mas como ela é a mesma de um outro tipo mais geral, comum, e foi nesse tipo que colocámos o seu endereço e foi essa variável que depois utilizámos, que eu já não tínhamos que ir por aí fora a alterar agora o resto do programa. Estes moves continuavam a funcionar com o geoval, tal como funcionavam com o GRECT. O que fizemos aqui com a lista e o lista é semelhante. Vamos por aí fora a utilizar o name, names ponto isto, names ponto aquilo. E se a determinada altura modificarmos aqui o list, o names não tem que saber disso, propriamente. O names está preocupado em utilizar apenas o que está na list. Quer uma list, quer outras coisas que sejam list, também têm essas mesmas operações. Isso, ao fim e ao cabo, é puxar a classe principal para baixo. Não é? Por exemplo, aí também podíamos pôr o GRECT, não é? Object e depois new GRECT. Tínhamos é que alterar nos dois sítios. Sim, se por exemplo aqui. Qual era o risco? Sim, por exemplo, nós podíamos aqui não ter posto GObject e punhamos GRECT. Não é só isso, por acaso essa pergunta é importante. Podíamos ter feito isto e agora quando riscávamos ali, riscávamos e agora basta alterar aqui também. Pois. Mas isto tinha um risco. É que se tivéssemos isto assim com a GRECT desde o início, nós podíamos eventualmente ser levados a utilizar um OBJ com um método M que só havia para rects. E depois, quando mudávamos, isto ia deixar de funcionar. E já tínhamos que alterar. Portanto, isto não nos obrigava a ser disciplinados ao ponto de estarmos realmente a usar GObject. Estávamos a usar GRECT. Os GRECTs podem ter mais coisas porque podem ser coisas que não fazem sentido para todos os GObjects. Então, se para nós era suficiente, se era suficiente utilizar um GObject, devemos usar o GObject. Porque isso permite-nos mais tarde mudar de ideias e em vez de GRECT usar o GOval ou usar outras coisas. Se usarmos um GObject, depois glabel, sim, também é outro objeto. Sim, se bem me lembro. mas já não podemos escrever no glabel. Se tivesse GObject. Se estivéssemos a usar um método, pois isso é aquela situação em que estaríamos a usar um método que era específico da Do classe que glabel. estava aqui. Se isso fosse assim, já não podíamos fazer. Mas isso o que é que acontece? Nesse caso, se calhar não podíamos mesmo ter aqui GObject. Tínhamos que ter mesmo um glabel. Se a gente precisasse de usar métodos específicos do glabel, aí se calhar era mesmo preferível usar um glabel. Então a lógica é, sempre que possamos, devemos, digamos que, trabalhar a um nível mais abstrato, a um nível mais genérico, por assim dizer. Porque isso permite-nos, depois, ganhamos flexibilidade com isso. Mais tarde conseguimos fazer alterações ao programa com menos alterações. Na verdade, são quase que alterações ao comportamento ou à eficiência do programa, sem que isso implique grandes alterações no código. Por isso é que há pouco disso isto se chama programar para a interface, quando nós colocamos aqui, porque estamos-nos a limitar à utilização dos métodos que estão na interface comum. Isto representa-se tipicamente assim, né? Temos aqui, no caso do GObject, temos aqui o nosso GObject, e depois temos o nosso GOval, e temos os GRECT, não é? E isto era uma herança, aqui era mesmo por extends, não é? Mas aquele que está ali não é um extends. O ArrayList, isso também é bom ficarmos já com uma ideia disso. O ArrayList, em rigor, as heranças são esta escadinha que aparece aqui em muitas classes. Portanto, o ArrayList, em rigor, faz extends é de uma outra coisa que é o abstract list. E o abstract list faz extends do abstract collection, e isso é que finalmente é um objeto, isto acaba tudo. Mas, além disto, portanto, o ArrayList, além de ser estas coisas todas, também é todas estas. Porque ele implementa estas interfaces todas.
Portanto, pode ser um bocado aquela lógica do comando lá do sistema multimédia de casa, que faz comando da televisão e da aparelhagem e do vídeo. E então, na prática, esse comando, normalmente é assim, aqueles mais estilo acordeão, tem lá os comandos, tem lá os botões todos necessários para o vídeo, para a televisão, para a aparelhagem. O que é que isso corresponde? A implementar a interface da televisão, a implementar a interface do vídeo, a implementar a interface da aparelhagem, do amplificador, por aí fora. E às vezes até estão mesmo segmentados, né? Se perceber alguma coisa. Estes botões aqui são todos para o vídeo, estes são todos para a televisão, estes são todos para isso aqui. Ou tem um seletor, ou qualquer coisa assim. Mas estão lá todos esses comandos. Isso corresponde um bocado a esta ideia. O array list, na verdade, é estas coisas todas. Porque é uma lista, porque é faz tudo aquilo que uma lista faz. É um random access, seja lá isso que for, porque faz todas as coisas que um random access deve fazer. É um iterable porque é iterável, ou seja, pode-se percorrer. Portanto, implementa todos os métodos que é suposto. E por aí fora. O conjunto de métodos que o array list tem podem todos, ou uma parte deles, corresponder à implementação de interfaces. São métodos que estão previstos nessas interfaces. Então ele torna-se essas coisas todas ao mesmo tempo. Portanto, é uma herança múltipla. E esta é a forma de herança múltipla que existe em Java. Em Java, a herança pelo extend é única. Portanto, ele só pode ter uma coisa. Por exemplo, isto aqui é sempre uma árvore um bocadinho de simples. Mas, a nível da interface, há N. Portanto, ele pode implementar várias interfaces, mas só pode fazer extends de outras. Mas o significado é sempre o de ISA é um serializer, downloadable, retrievable, collection, isso é isto tudo. E ainda é isto. Agora nós estamos apenas interessados nesta parte. Porquê? Porque queremos olhar para o nosso array list como sendo uma lista. Porque vamos tratá-lo fundamentalmente como sendo uma lista. Então vamos definir uma variável de tipo lista e vamos trabalhar sobre o array list através dessa variável. Isso garante-nos que só estamos a utilizar aquilo que existe nas listas. Portanto, estamos a tratá-lo de facto como uma lista. Portanto, aqui tínhamos visto como escrever esta conversa toda, vendo a sequência, estarmos aqui a tentar escrever esta linha. É só escrever do lado esquerdo igual. O que é que isto significa? Já vou pegar isto. O que é que nós fazemos ali do lado esquerdo do igual? Uma das coisas que falámos várias vezes na programação. Estamos, no fundo, a fazer uma variável chamada names, que é uma posição. Vou tentar melhorar a letra. Names, que é uma posição de memória. E esta variável names é do tipo listString. O que é que isto significa? Para esta posição de memória, o que é que podemos guardar? É rigor. Objetos. Uma lista. Mas lista em de rigor a lista strings. toda lá dentro. Uma lista de strings. Em rigor é o quê? O que é que não? Isto é uma posição de uma posição de memória, uma posição que dá para guardar um número, tipicamente. Ora, uma lista é uma coisa potencialmente enorme, não é? Pode ter milhares de elementos. Então não vai caber tudo aqui Um dentro. endereço. O que é que nós realmente endereço de precisamos? memória. Vamos é o sítio onde realmente começa a lista, pelo menos onde está, neste caso, onde está o object list. Portanto, mas isso, o tal object list, se fizéssemos só, está do lado esquerdo, era mesmo só isto que fazíamos. Isto não apontava para lá nenhum. Estava o tal, como se representássemos o símbolo de ligação à Terra, né? Quem sabe? Um bocadinho de circuitos elétricos. Para dizer que não tem nada, né? Mas a partir do momento que fazemos, está do lado direito e temos o sinal de igual pelo meio, do lado direito estamos a criar um objeto, que normalmente representa com 2 pontos e um sublinhado, da classe ArrayList. Não precisa também. É? Não precisa também, Não, não é preciso. Isso é uma das características desta classe. Se repararem, não está aqui de facto também nenhum, não é? Estamos a criar uma lista. Como não dissemos tamanho nenhum e não dissemos elementos, aquilo corresponde a criar uma lista vazia. É uma lista, mas ainda não tem nada. Até é como aquela cantiga, uma lista muito engraçada, não tinha elementos, não tinha nada. Portanto, é isso, é um bocado essa lógica. É uma lista, é já uma lista, já podemos pedir para fazer coisas de lista, só que não tem lá elementos. Portanto, se perguntarmos o comprimento, vai dizer que é 0. Se perguntar se está vazia ou cheia, vai dizer que está vazia. E não conseguimos ter de lá nada mais porque não está lá em nenhum. Então,
Mas quando fazemos new array list string, aquilo é idêntico ao que já temos andado a ver, não é? Temos um new de uma classe, então estamos a criar um objeto dessa classe. Então o que é que o tipo, na verdade, é array list de string. Isto é outra coisa. O que é que isto significa? Isto é algo que surgiu na linguagem Java, a partir da versão 1.5, que não existia antes, e corresponde à ideia de estarmos a dizer o que é que queremos lá para uma lista. Que é uma lista de strings. Então a ideia é que só podemos lá pôr coisas que sejam strings. E o compilador verifica-nos isso. Aquele menor e o maior acaba por ser um parâmetro para a classe. E por isso este tipo de classes também se chama classes parametrizáveis. E agora só temos parâmetros nas funções, não é? Que é um conceito comum até da matemática. Isto é um tipo parametrizável, que é particularmente comum nos tipos que servem para guardar objetos lá dentro. Em que podemos então querer dizer que tipo de objetos é que queremos guardar lá dentro. Se fosse uma caixa para guardar bolas, então dizíamos que era uma caixa de bolas. Então cá estamos a dizer que temos então uma lista de strings, de nomes. E o compilador faz-nos esta verificação. Isto noutras linguagens chama-se também, especialmente em C++ e também em Java, fala-se muitas vezes em templates, que é uma palavra que vocês já podem ter visto, que é uma tradução para o português, por isso é minuta. É um bocado... É outra vez um bocado aquela lógica de algo que está incompleto. Depois nós instanciamos, como uma minuta, temos o sítio para pôr o nome e depois cada pessoa põe o seu nome. Aqui na definição do array list aparece um E para dizer isso que é o parâmetro. Neste caso, nós estamos a instanciar o E com o nome, com o tipo string. Pronto, e passa a ser um array list string. Mas o nome completo da classe, a partir do momento que fazemos isso, é mesmo array list string, não é só array list. Um array list string já é diferente de um array list de outra coisa qualquer. Voltando aqui. Então esta linha. O que estamos a fazer do lado direito é criar este objeto que é então do tipo array list string. E que terá aqui as suas coisas dentro. Neste momento está vazio. Uma das coisas que a array list tem a rigor é um apontador para um array de chaves. Desculpem, é um array, é um apontador para um array. Só que é um array, que será um array depois de strings, não é? Mas que inicialmente o array está lá, mas está vazio. E eu digo que está lá porque ele de facto cria logo um array com determinado conjunto de posições. Já vamos falar disso, vamos ver porquê. Mas então, do lado direito fizemos isto, do lado esquerdo fizemos isto, e com o sinal de igual o que é que fazemos? Em termos do nosso desenho. Sim, portanto, isto aqui passa a apontar para aqui. Ou seja, isto passa a ter aqui um número que corresponde ao sítio onde está reservada a memória para o objeto array list. Assim como depois o tal array list, tem lá dentro do array, a rigor tem lá uma posição, uma variável, tem um endereço do sítio onde está o array. Portanto, isto na verdade, vejam como isto depois na memória do reservado do computador está depois nos pecados, ali fora. Cada vez que há um endereço para outro sítio, esse outro sítio não tem que estar logo ali ao lado. Portanto, o sítio do objeto da memória disponível. Portanto, aquela linha faz isto. Cria uma variável de um lado, cria um objeto do outro, pega o endereço do objeto, que é o new devolve, e coloca isso na variável. Está claro até aqui? Portanto, isto tem depois tem uma grande novidade até aqui. A novidade é mais a própria classe ArrayList. Portanto, vamos fazer isso aqui no código. Tínhamos então que o nosso names igual a new, e como eu não fiz o import, vou pôr aqui o nome completo. Vou tentar pôr isto maior, se não me deixar. Array list de string. Portanto, vejam, um array list de string é uma list de string. E de onde é que isto se pode concluir? A própria documentação. Estamos aqui a dizer isso. Se um array list de E implementa a list de E, pronto, depois é verdade para todas as instâncias de E. Neste caso, o nosso E é igual a string. Então, com isto, temos então aquela linha. E agora o names, se bem se fizer só names, isto é um objeto, né? Um endereço. Então está a dizer, pronto, aquilo é uma referência para um objeto.
do tipo era list string. Mas como é um objeto, a grande vantagem agora é que isto é de facto já um objeto normal, por assim dizer. Não é como os arrays, né? São os objetos, para umas coisas parecem objetos, para outras nem por isso, porque depois não tem métodos. Só tem os parâmetros retos, vá, mas não tem a sintaxe dos métodos sequer. E tem aquela constante length, e ainda por cima é escrita com minúsculas. Então, se fizermos names, um dos métodos que existe lá, dos mais simples, é um método de interrogação, isEmpty. Reparem como este nome, a convenção desta linguagem é estar em forma de pergunta, não é? IsEmpty, como se fosse uma pergunta, está vazio. E este tipo de escrita do nome do método é para induzir uma resposta sim ou não. Portanto, este método devolve sempre um cliente, não devolve verdadeiro ou falso. E agora está a dizer que sim, é verdade, a lista está vazia. E existe um outro. Na verdade, o isEmpty é quase um caso particular de saber o comprimento, ou a quantidade de elementos, melhor dizendo, que estão na lista. E aqui, infelizmente, não se chama length, vai aumentar um bocadinho da confusão, chama-se size, podia se chamar length, mas hoje já vamos chamar-lhe size. Então, se fizermos size, ele diz-nos então que realmente o comprimento é zero. Portanto, o isEmpty é um método mais simpático, só podemos fazer if size igual a zero, dá um efeito de isEmpty, não é? E podemos também, uma das outras vantagens disto ser um objeto mais normal é que tem um toString. Se nós o chamarmos aqui, ou o chamarmos num contexto em que é para transformar numa string, ele de facto até nos devolve uma string. Diz que isto é uma string, não é surpreendente, não é uma string, e a string que devolve são os parênteses retos a abrir e fechar, é o que aquilo é. Então, para isto ficar mais interessante, devemos poder acrescentar alguma coisa à nossa lista. E então há um método add para acrescentar algo. Se acrescentarmos aqui a string Maria, até vou pôr sem ponto e vírgula. Se puser sem ponto e vírgula, ele devolve true. Pode ser assim um bocado estranho, mas este método está feito assim. Ele devolve true porque modificou a lista. Basicamente, acaba por significar que o método correu bem e, à partida, é mesmo para correr bem. Mas, normalmente, não estamos muito interessados nisto. Portanto, podemos, neste caso, pôr ponto e vírgula e não vimos ali o true. Mas podemos já ver, então, como é que ficou a nossa string. Pronto, e agora já vemos que dentro dos parâmetros já aparece o toString do objeto que lá está, que como também é uma string, é o próprio conteúdo. E agora, se fizermos as outras métodos, o que é que dará? Size dá 1, não é? E o isEmpty já dá falso, já não está vazio. Mais um add. Agora, com ponto e vírgula, só para vermos aquele true não é assim muito útil. E se agora pusermos o João, ele não nos dá nada, porque é tudo ponto e vírgula, né? Não mostra o resultado. Mas podemos ver então agora ver o conteúdo. E agora, digamos que o simétrico do add permite-nos ir acrescentando elementos no final da lista. E podíamos pensar, até se nós quisermos acrescentar noutra posição. Bem, há um add que podemos indicar a posição. Mas este add tem algumas limitações. Por exemplo, vamos acrescentar na posição 0. Uma Isabel. Na posição 0. E agora, vamos então ver o que é que deu. Ele realmente acrescentou na posição 0. Mas veja, acrescentou na posição 0 sem destruir. Aquele efeito do shift dos outros para a direita. É mais até quase... Podia-se chamar até um insert. Às vezes chama-se muitas vezes insert este tipo de método. Porque inserir naquela posição, não. O add pode-se ficar na dúvida se adicionar naquela posição se ia apagar o que lá estava ou não. Muda a ordem. Não, ele não mudou a ordem manteve-se. Não, a ordem, quer dizer, obrigou o Maria a estar na posição. Obrigou por exemplo, se chama um shift. Normalmente, os outros tiveram que rodar para a direita, não é? A avançar para a direita para criar espaço para este. Então, podíamos ser levados a pensar que podíamos adicionar em qualquer lado. E, por exemplo, se quisermos adicionar no fim, onde é que devíamos adicionar, por esta lógica? No comprimento. No 2? Será? 0, 1, 2. No Se estivermos no 2, fica no lugar do João e o João vai para a direita. No 3. Temos que adicionar no 3. Aqui pode-se levantar a dúvida. Isto era um ponto que estava noutra versão do texto, na verdade. Estava a dizer que não se podia fazer, mas na verdade permite.
Porque é a forma de conseguirmos adicionar no final. Porque a partida também é um bocadinho esquisito adicionar num sítio vazio, não é? Pronto, podíamos pensar, ficar na dúvida. Será que se pode? Não está lá nada, a posição nem existe, vamos adicionar, deve estar. Mas na verdade, portanto, o size, podemos pôr então 3, não é? É a quantidade de elementos que lá está. E é a primeira posição que não tem nada. Isto, como sempre, né? Começa a 0. 0, 1, 2, 3 não tem nada. Então, vamos pôr agora aqui o Joana. E se formos ver, ele de facto acrescentou. Então, e agora se quiséssemos acrescentar umas quantas posições mais à direita? Até podíamos querer acrescentar outra. Por exemplo, agora seria na 4, mas não é na 4, isto já experimentámos. Vamos pôr na 5. E agora aí ele já não deixa. Portanto, a lógica do add é ou acrescentar ou no fim ou pelo meio. Portanto, a ideia é que a lista fica justaposta. Depois há outro método parecido, que é o set. O set é chegar lá a uma determinada posição e substituir. Por exemplo, se eu puser aqui na posição 1, Joana, e agora for ver, ele substituiu. Portanto, este é mesmo no replace, na prática. Se pode definir logo um tamanho. Vamos ver o que é que a classe permite aqui fazer. Size mais um. Aqui há a array-list. E vejam. Esta é a initial capacity. Vamos ver o que é que isto significa. Vale a pena ver a... Isto é uma capacidade para a lista. Então vamos experimentar. Vamos fazer outra lista. Parecida. Vou tentar recuperar aqui a conversa toda. Vamos chamar aqui cities. Só para... E agora... não era isto que eu queria fazer. Era para pôr aqui um parâmetro, não é? Vamos pôr 20, pronto. E agora vamos aqui e pomos... O que é que a gente vai pôr aqui? Countries. Seria assim. E agora, então, vamos ver. Pomos na posição 4. Portugal. E ele não deixa. O que é que aconteceu aqui? Então? Há uma forma de ver. Então vamos lá ver. A gente disse que queria 20. Então vamos lá ver que tamanho é que a lista tem. Isto é o que dá a vocês, em vez de estarem a olhar para aqui, andarem a experimentar as coisas. Não é? Aqui is empty. Exato, countries, não é cities. Is empty. E ele diz que sim, que está vazio. Portanto, em rigor, o que é que aquela capacidade é? Digamos que aquilo é mais um detalhe técnico. Se repararem, aqui no construtor que não tem parâmetros, ele também diz que cria com uma capacidade de 10. Portanto, mesmo da primeira vez, nós criamos uma lista com 10. Mas não é com 10 elementos, é com uma capacidade de 10. Ao mesmo que se tivesse 10 dentro Portanto, quando nós não dizemos nada, criamos uma lista vazia com uma capacidade de 10. Portanto, a história da capacidade não tem a ver com a quantidade de elementos, é outro conceito diferente. Ela podia estar vazia e ter 10, ou ter 10 ou estar vazia. É o número de posições que admite. Memória reservada inicial. É a memória reservada inicialmente. Porque é assim. O que é que acontece? O que é que isto está a fazer realmente? O array list é como que uma fachada para um array que está lá escondido. Nós estamos, na verdade, a guardar as coisas. É claro que isto pode ser implementado de outras formas, mas a forma óbvia, atendendo aqui o array list, depois permite. Por acaso não vos mostrei, mas devia ter mostrado já. A forma de ir buscar algo. Vamos buscar aqui os names. O names tem isto. Nós podemos fazer assim. Para ir buscar um elemento numa determinada posição, fazemos get 2. Pronto, ele vai buscar o que está na posição 2.
Então, isto é idêntico ao que fazemos com o array. Portanto, a forma natural de implementar um array disso, daí é que vê o nome dele, é que isto seja implementado com o array, porque será fácil e eficiente fazer aquela operação. É a mesma coisa de pôr o 2 em parentes retos do array. Mas então, repare, o que é que a array nos oferece? Criamos uma vazia. Então, quer dizer, levado à letra, temos inicialmente lá um array vazio. Quando adicionamos um elemento, ele teria que criar um array com um elemento e colocar lá o elemento. Depois, quando adicionamos o segundo elemento, o array não pode aumentar. Então, o que é que ela tem que fazer? Para continuar a ser rápido fazer depois o get, convém que de facto seja um array. Então, ele tem que criar um array com duas posições, copiar o que está no outro para esse e mais um segundo elemento que queremos adicionar. Tinha que ir criando, fazendo novos arrays, cada vez com mais um elemento, e copiando tudo que já lá estava para o novo. Portanto, era algo que basta pensar é que já estavam lá 500 elementos e queria acrescentar mais um. Isto, à partida, parece uma operação muito simples. É pegar na variável e colocar lá. É suposto já estar lá espaço para ele. Mas se não estiver, o que é que ela tem que fazer? Tem que criar um array com 501 posições, copiar as 500 do outro para esse e depois acrescentar um. Portanto, em vez de fazer uma operação que, à partida, levava o tempo de uma afetação, vai levar o tempo de 501 afetações, portanto, de n que lá estão mais 1, e ainda mais o tempo de reservar a memória, e ainda mais o tempo de, mais cedo ou mais tarde, libertar a memória do outro array. Portanto, isto começava a ser extremamente ineficiente para algo que, à partida, é suposto ser muito rápido para falar uma variável. Então, qual é o truque? Isto pode ter aqui uma solução de compromisso. Então, se eu crio uma lista vazia, ela supostamente deve ficar vazia. E é o que ele assume. Por isso é que ele diz que cria logo com uma capacidade de 10. Portanto, cria um array vazio com capacidade de 10. Para nas primeiras 10 inserções, pelo menos, não ter que estar a criar arrays. E porquê 10? Isto agora é um bocado de adivinhação. É porque, provavelmente, a maior parte das listas até são pequenas. Então também não vale a pena criar logo 500, porque isso também gasta mais memória que depois que não vai ser usado. Então gasta-se 10, que ainda é pouco. São 10 endereços de memória. Não estamos já a acumular dados, estamos a completar 10 endereços de memória. 10 apontadores, 10 endereços. Então faz logo um array com 10 posições. E só quando então esgotar as 10 posições e formos colocar a 11ª, que também pode ter uma estratégia de mais cedo e criar, mas já a partir de quando encher, sempre vai criar. E depois pode criar logo um com 20, ou pode achar que é melhor criar um logo com 30, porque já encheu 10, se calhar vai ter necessidade de mais do que 20. É apenas uma estratégia para não andar constantemente a reservar e a libertar memória. Que é uma operação que, feita muitas vezes, é pesada em termos de eficiência do programa. E que acaba por se poder, de facto, notar até. Portanto, esta capacidade não é propriamente... Basta ver esta frase, não é? Uma lista vazia com capacidade de 10. Então, a capacidade não tem nada a ver com a quantidade de elementos que tem. Tu não consegue pôr nessa. Pois, as formas que ele disponibiliza é ou colocamos nós elementos, um a um, com um círculo, ou copiamos de outra lista que já tínhamos para esta, mas são as formas que temos lá a colocar elementos. Mas se repararem, também não é nada assim de muito estranho. Normalmente, nós quando fazemos uma lista, queremos que os elementos estejam todos juntos. Se queremos que haja buracos pelo meio, normalmente os buracos são elementos com valores diferentes. Em rigor, neste caso, se fossem strings, seriam strings vazias, se calhar. Se quisermos realmente isso, podemos lá colocar strings vazias. Mas, se calhar, a maior parte das vezes não precisamos disso para nada. E, digamos, então, nesse caso, eu, em vez de estar ali logo a criar uma data de objetos, que gastava ainda mais memória, não os queria. Se a lista é criada, seja com 10, seja com 20 elementos, quando se perguntou também pelo... Não, porque a capacidade não é o comprimento da lista. o size é... Pois é isso que eu estava a chamar a atenção. Se repararem, basta ver esta frase. O construtor que não tem parâmetros, que é este, reparem que ele aqui omitiu o E, né? Mas é como se estivesse ali. Ele diz assim, constrói uma lista vazia com uma capacidade inicial de 10. Portanto, ela tem uma capacidade de 10, mas está vazia. Portanto, é aquela lógica de um array com 10 posições, mas que não tem lá nada. Mas se quiser colocar mais uma, por exemplo, qual é o E procedimento? ele trata isso automaticamente. Isso é transparente para nós. Digamos que isto é uma informação quase desnecessária. Não é? O método size é para ver quantos elementos é que estão
quantos é que estão lá realmente. Não é a capacidade. É como nós podíamos também definir um array enorme. Eu também duro. Pronto. E não está lá nada. Inicialmente, se for um array de strings, isto na verdade está tudo a apontar para nada. Mas estão cá as posições. Nós agora podemos chegar aqui e dizer que queremos uma string aqui na posição 2. E a vantagem é que já está lá o array. Já não temos de estar a reservar a memória para isso. Só estamos a criar a string, temos sempre criado, né, que é um objeto também, e pegar no endereço dela e colocá-lo ali, que é pôr o número ali. O array já lá está. Portanto, é dessa capacidade que estamos a falar. Se a lista já tem uma capacidade 10, porque é que não deixa acrescentar numa célula separada? Porque isso iria dar origem, porque a partir da capacidade 10, porque é assim, como eu estava a dizer, aquela informação, por isso é que eu falei deste tema, porque isto me faz alguma confusão. Aquela informação é só para nós termos, eu diria que é para termos uma ideia de qual é a eficiência daquilo. Portanto, se aqui já tem 10 posições, ficarmos com uma ideia do comportamento. Porquê? Porque nós acharmos que é mais seguro definir logo uma capacidade maior, temos o tal outro construtor que nos permite dizer, não, quero logo à partida lá espaço para pôr lá muitos objetos. Mas é o espaço, não é os objetos, porque se pusesse logo os objetos estava a gastar ainda mais memória. Era como nós chegarmos aqui e dizer assim, quero instalar uma strings. Mas em vez de ficar tudo a nulo, não, punha strings vazias. Mas pôr strings vazias implica gastar muito mais memória. Isso significa, aqui é igual, né? Está sempre no número, está sempre a ocupar espaço, seja lá o que for. Pode estar 0, pode estar uma coisa qualquer. Mas cá vamos ocupar o espaço de criar uma string. E criar a string, só criar mais um objeto tem sempre algum overhead, como se diz. Aloca algum espaço que o próprio compilador tem que alocar para ter o objeto na memória. E o próprio objeto depois tem as suas próprias variáveis, que mesmo que estejam vazias, também estão já a ocupar espaço. Basta pensar que a string tem lá dentro um array. Se fôssemos simplistas, pensávamos que só tinha um array, que ainda tem, já tinha aqui um endereço para um array, mesmo que o array ainda estivesse todo vazio, já tinha aqui este espaço desta variável. E ainda tinha mais outra, pelo menos de certeza, a dizer que o comprimento do array era 0. Mas na verdade a string até pode ter uma estratégia semelhante a esta e também inicialmente ter um array com algumas posições, etc. Portanto, se estivéssemos a criar objetos ainda que vazios, estávamos sempre a ocupar mais memórias. O que nós estamos a poupar ao criar logo uma capacidade é poupar tempo para reservar a memória para o array. Portanto, em resumo, nós não temos que nos preocupar com isso. Na verdade, a classe ArrayList existe exatamente para não temos que andar a pensar nestas coisas. Ela comporta-se como um array dinâmico, como uma lista dinâmica. E chama-se ArrayList em Java, em outras linguagens podia ter outro nome, porque é uma lista semelhante a um array. Portanto, é uma lista indexada e que tem eficiências semelhantes à do array. Portanto, é uma lista boa para, depois de lá estarem as coisas, não serem muito alteradas. Porque se ela tem por base um array, inserir e remover elementos não é uma coisa eficiente em arrays. Por causa deste efeito que obriga os elementos a irem todos para a direita, todos para a esquerda. Se estivermos a falar de uma lista muito grande, fazer inserções no meio de um array obriga a estes shifts que tornam a operação mais lenta. Portanto, é boa depois para o acesso direto. Dado o número, chegamos logo à posição. Já a lista ligada, tendo uma variável para uma determinada posição, é mais rápido a inserir no meio, mas é mais lento a chegar lá, dada a posição que queremos chegar. Mas isso, pronto, depois já entramos num tema que já tem mais a ver com as estruturas de dados e algoritmos, que é, para diferentes estruturas de dados, há umas operações que são melhores e outras são piores, e nós vamos depois escolher as estruturas de dados mais adequadas à utilização que estamos a fazer. Pronto, chegados aqui, o que é que faltava aqui ver de operações? Bem, nada, falta já não é nada de especial, há o set, há o add. Há um add all, que no fundo é para acrescentar logo uma lista à outra. Também estará para aqui. Há aqui um add all. Reparem, aqui quando aparece collection, ponto de interrogação, isto é assim uma sintaxe assustadora. O que nos interessa nesta fase é pensar que uma lista também é uma collection. Então ele está add all qualquer coisa aqui com parâmetros C, na prática, tudo que faz, tudo isto é informação do C. O que isto significa já agora é uma collection de qualquer coisa que é um E. Portanto,
é uma operação de qualquer coisa que seja uma string, no nosso caso. Mas até não temos que nos preocupar com isso. Basta-nos pensarmos que a própria lista também é uma collection, então podemos fazer add all de outra lista. Portanto, podemos pegar uma lista e assinalar outra. E isso é feito aqui no guia. Aqui mais para o final, aqui tem estes métodos que eu já estive a falar. E aqui mais para o fim, neste código temos aqui dois, além dos names que já existiam aqui definidos, está aqui o names do string da Bela João Maria. Entretanto, aqui é o English names com o Jonas Sousa do Paulo, e depois fazemos isto, add all names, add all outra lista. Pronto, e ficamos com uma lista com todos, não tem nada de especial. Portanto, podemos pegar numa lista. E reparem, não é pegar numa lista e adicionar a lista à outra. Esta linguagem não está absolutamente correta. Pegar numa lista e adicioná-la à outra, fica-se na dúvida se não estávamos a pegar na lista e a colocá-la como um elemento da outra. Ficamos com uma lista cujo elemento é uma lista. Isso é diferente. Então, mas na verdade é a adicionar os elementos todos de uma lista a outra lista. É como se percorrêssemos todos os elementos da segunda lista e para cada um fôssemos fazer um add. Cada um deles é adicionado como elemento. Porque senão começávamos a ter listas dentro de listas. E assim não, temos no final lá mesmo uma lista, só que maior. Mantém-se a primeira e a segunda é só uma das duas, neste caso. Sim, então está aqui. A primeira era Isabel João Maria. Está aqui. E agora quando fazemos names é esta, Isabel João Maria. Quando fazemos names é all English, estamos a adicionar ao Isabel João Maria João de Sousa de Paulo, que está aqui. Ficamos com esta. Isabel João Maria João de Sousa de Paulo. É mesmo só juntar os elementos todos numa única lista, que é a primeira. Pronto, este também é um método simples. E temos a mesma coisa com índice, ou seja, pegar nos elementos todos numa lista e adicioná-los num determinado sítio, tal e qual como fizemos com o add, podemos fazer logo para vários, então, no fundo, pôr uma lista no meio de outra, pelo meio dos elementos que já estavam noutra, que foi feito aqui neste outro exemplo. Depois também tem o remove. Remove é muito óbvio, né? Remover o que está na primeira posição 1 e pronto. Mas que, reparem, é óbvio, mas é algo que com arrays não tínhamos uma forma logo de fazer isso fácil. Para remover um elemento no meio de um array fica lá um buraco à partida. Temos que chegar lá e substituir um null ou outro. Mas remover mesmo não é pôr um null, é empurrar todos os da direita para cima daquilo. Para ele desaparecer. E precisar de seguida. Mas no caso do array, em rigor, isso cria um buraco do lado direito. Né? Se tivéssemos o array cheio, se fizéssemos o remove no meio, para não ficar um buraco, tínhamos que empurrar tudo. Mas se empurramos, fica a faltar aquela história da manta, está para a cabeça e está para os pés. Ficava um buraco no outro lado. É dinâmica. O array não pode mudar também. Então, em rigor, se não quiséssemos que ficasse buraco nenhum, tínhamos que mais uma vez ter criado outro array com menos uma posição e copiado tudo menos aquilo que queremos remover. Essa operação, mesmo que implique todo esse trabalho, está completamente resolvida, por assim dizer. Nós chamamos de remove e ele lá se desenvolve para que no final nós fiquemos com a visão de uma lista que tem tudo outra vez arrumadinho, menos o elemento na posição 1. O que pode acontecer é que se isto for uma operação muito frequente, o array list não seja a melhor estrutura de dados para isto. Se calhar vamos pensar em vez de usar um array list, usar outra estrutura de dados. E nós mais à frente falaremos um bocadinho de outras estruturas de dados alternativas à lista. Por enquanto só estamos a falar de listas. Já falamos do array, isto também é uma lista, é outra lista um bocadinho diferente, mais simpática, tem estes métodos já feitos, mas continua a ser uma lista. E não, a única forma de arrumar os dados não são só listas. Felizmente há outras alternativas. E depois, finalmente, estes dois, o contains também é bastante óbvio, não é? Perguntamos à classe, ao objeto, mais concretamente, ao objeto names. Contains e pergunta. Contains João, ele diz falso. Contains João, ele diz true, atrás desta lista. Que é aquela que está ali em cima. Portanto, é falso também lá no João, mas também lá no João. E ele diz-nos verdadeiro ou falso. Mas para que isto funcione, bem, é preciso que, para o tipo das coisas que estão lá dentro, neste caso aqui, strings, esteja definido o método equals. É uma coisa que já vamos falar um bocadinho na frente. Portanto, o método equals tem que estar feito. Bem, para as classes que já estão feitas, o método equals já está feito.
que é o caso da string. Mas se for uma classe nossa, como por exemplo a product, nós, para que isto funcione, possamos ter uma lista de produtos e depois possamos perguntar se está lá um produto igual a outro, temos de definir o método equals. Porque o método equals está logo disponível um feito, já falámos disso em programação 1. Só que esse que já está feito, sem nós fazermos nada, para as nossas classes, não é? A classe string está mesmo feito. Mas o tal que está feito no automático para as nossas classes, a única coisa que faz é verificar os endereços de memória. Portanto, só dá verdadeiro quando estamos a falar do mesmo objeto. Quando é uma variável, tem exatamente o mesmo valor da outra, duas vamos apontar para o mesmo objeto. Mas se forem duas variáveis, estão a apontar para dois objetos, estes dois estão iguais, tem que ser com o equals para ele comparar os objetos. Porque senão ele compara os endereços e diz sempre que são diferentes. Portanto, o equals que já está feito só diz que dois objetos são iguais quando são o mesmo objeto. Portanto, não compara realmente objetos diferentes. Verifica se é ou não o mesmo objeto. E isso faz falta para que este contexto funcione. Depois, finalmente, só o index of é muito simples. É, o sítio está no objeto user. Também está dependente do equals. O sítio do vector para mim está à procura de outro que seja igual a este. Perdemos a certeza que isso funciona bem, também devemos ter o equals feito. E depois ele diz-nos então onde é que está. Quando encontra um igual, neste caso, qual é o sítio onde ele está. Em vez de dizer true ou false, diz o mesmo sítio. E se não encontra, acho que devolve menos 1, assim segundo uma velha tradição da programação. Quando o menos 1 é um valor impossível, por vezes é utilizado para assinalar. Cá está, mesmo aqui. Portanto, devolve o index, né, o índice da posição, ou menos 1, se a lista não contém o limite. Porquê? Porque menos 1 é um valor impossível, porque a lista começa de 0 para a frente. Portanto, este método devolve menos 1 quando não encontra. Então não tem nenhum índice para devolver, qualquer índice positivo era suposto ser uma resposta válida. Então devolve menos 1, que é de certeza uma posição impossível. Tá? Portanto, faltam 20 e poucos minutos para acabarmos isto. E vamos agora olhar para o guia. Alguma questão até aqui? Agora podem tentar voltar aqui ao guia. Vamos olhar para o outro guia, né? Lembram-se que este guia não era bem um guia. Era tal lá. É só para apresentar os principais métodos da classe ArrayList. Não é propriamente algo que vocês depois podem ir fazendo, só para ver, mas não é propriamente a tarefa principal. A tarefa principal é este nosso guia aqui. O Eclipse não tem propriamente um CodePad, como o BlueJ não tem. Tem uma outra facilidade que eu agora não tenho tempo de vos estar a mostrar, mas que podemos espreitar só, mas que não é muito simpática, que é o Scrapbook. Fazer testes mais básicos. Sim, mas aquilo é um bocado chato, temos que selecionar o código que queremos executar, é um bocado... Eu não gosto muito daquilo. Basicamente, se formos aqui, deve estar em Other e depois... General, acho. ou é General ou é Java Debug, acho que está aqui escondido, está aqui. É isto. Isto é uma página que é um bocado a lógica do CodePad. A gente escreve lá umas linhas de código e vai executar só aquelas linhas. Só que ela obriga a pôr os importes, ou então não é muito simpático é pôr os importes, acho que eles obriga mesmo a escrevê-los, enquanto, por exemplo, o código muitas vezes põe um importe automaticamente, acho que este aqui não faz isso. E depois, quando é para executar, é que é a parte mais estranha, porque temos que selecionar o código e pedir para executar. Portanto, na prática, para experimentar assim uma coisa rápida, é que o CodePad do J é muito mais prático do que este. Pronto, mas agora não vamos entrar por aqui porque já estamos a ficar com pouco tempo, isto também não é uma coisa muito importante. Voltando ao guia. Portanto, este guia, a ideia base do que queremos acrescentar é ir à classe Dispenser e acrescentar uma lista de produtos. O que é que isto significa? Bem, a nossa classe produto já pode ter isto. Vocês até podem ter já da semana passada.
Podemos depois ter uma classe de teste do produto, criamos um objeto produto e fazemos 2 gestos ao nome e ao preço para ver se isto está certo. É um teste muito simples. No fundo, estamos a testar o construtor e os gets. Agora, se quisermos uma lista de produtos, aqui depois está a falar do array list, isto eu já estive a falar. Aqui está um teste, não a nível da classe dispenser, que vocês também podem e devem fazer a nível da classe dispenser, a partir do momento que a dispenser tiver lá uma lista de produtos. Mas está aqui um teste a nível da classe produto. Nós temos uma classe produto, vocês já devem ter na semana passada, e agora deverão ter uma classe teste product test, que também já devem ter. E podem pôr, por exemplo, lá este teste, que é um teste, na verdade, quase mais à lista, ou array list. O que é que a gente está aqui a fazer? Fazemos uma lista de produtos, exatamente como é que fiz aquela de string. Se eu não gastar string, está pronto. E o product, plural, é uma lista de produtos. Depois, o que é que estamos aqui a fazer? Estamos a fazer 2 adições à lista de produtos. Portanto, fazendo aqui um destes esquemas no quadro que estamos a fazer, o que é que estamos a fazer? Aquelas 3 linhas do quadro. Temos uma variável que se chama product, que é o quê? Que é um apontador para um objeto do tipo ArrayList de product. Isto é o que fizemos ali, na primeira linha. As primeiras 2 linhas, não é? E depois acrescentámos 2 produtos. O que é que faz esta linha product set? Faz 2 coisas, basicamente. Primeiro, cria o produto. Portanto, cria aqui alguns um objeto da classe product, que tem os valores para nome, tem o name, que é rigor, é um apontador para um objeto tipo string, que é rigor, tem aqui um apontador para um array que tem chocolate. Chocolate 50 gramas. Isto, na verdade, está dentro de um array de chaves. Portanto, aquela linha só o new product, tá? Em termos da memória do computador, faz isto. Cria um objeto produto com uma string lá dentro, que é o objeto de classe string, que tem lá dentro um array de chaves de chocolate 50 gramas. Bem, não podemos se preocupar com isto tudo, podemos ficar a pensar só aqui nisto. Tem um produto com o name 50 e com mais o price com o valor de 100, não é? Pronto. Aquele new product fez isto. Isto tudo. Portanto, está aqui se vê. Se tivessem a fazer isto em assembly, já dava a fartura de linhas de código. Portanto, fez com aquela expressão. New product, chocolate 50 gramas, price. E isto, o new devolve este endereço. Portanto, está aqui uma variável que nós não temos nome para ela, que está a apontar para este produto, e essa variável que está a devolver. Esta variável sem nome, nós não pegámos naquilo e pusemos a variável nenhuma, mas existe esse valor, está ficando a algum lado, e esse valor é passado por parâmetro para dentro do add, do product. E o que é que acontece? O product, exatamente ter aqui o seu array, tem aqui o tal array, depois mais 10 posições, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vai estar certo. O que é que ele faz? E na primeira diz que aponta para esta. Portanto, esta linha, aliás, estas 3 linhas, criaram esta estrutura em memória e esta variável é temporária depois desaparece. Portanto, aquilo que ali está, as primeiras 3 linhas só criaram isto. A 4ª linha vai criar outro produto, portanto, outra estrutura idêntica a esta, e vai pôr essa outra estrutura para aqui, né? No product. Por aí fora. É a mesma coisa. Portanto, isto foi só para criarmos uma lista com 2 produtos. Depois a seguir, fazemos gets a esses produtos. O que é que faz esta linha aqui? Isto aqui é o quê? Isto é importante, porque todos os anos fixemos um bocado chocados para aí meio do semestre e desculpa que alguns de vocês não sabem exatamente o que é que se passa aqui com este cenário. Porque já sabem também um bocado chocante que os outros não saibam. Para os outros será só preocupante.
Até vou saber já. O que é que significa em rigor isto? O products.getZero.getName. O que é que está ali a acontecer? Chama o numérico getName e produto. É? E começa pelo getName ou começa pelo getZero ou começa pelo... O que é que aquilo faz primeiro? Como é que aquilo deve ser lido? Produtos. É do primeiro produto. Produtos é um lista. É a lista. Isto é a lista. Vai ao elemento 0 da lista. Espera lá, eu não consigo selecionar só isto, mas é isto. Isto é a lista. É a variável que tem o endereço do objeto lista. E depois, Get 0. e depois o product get 0 É o produto. já é este product aqui. E depois o product get 0, get name, portanto o get 0 para todos os efeitos é um produto. É um, na verdade, é um endereço, um objeto que E há é de ser produto. depois get 1, get 2, get 3, de acordo com os... Então o get 0, get name é isto, é este objeto. É esta string. É este que está aqui dentro. É isso que está ali a acontecer. Estamos a pedir à lista, dá-me lá, dá-me lá o primeiro objeto e depois estamos a pedir a esse objeto, dá-me lá o teu nome. O primeiro objeto é um produto, porque é uma lista de produtos, só pode mesmo ser um produto, e a seguir pedimos a esse produto, dá-me lá o teu nome. Portanto, aquilo são duas chamadas encadeadas. E aqui estamos a fazer a mesma coisa para o outro. Para o outro atributo. Estamos a pedir ao mesmo objeto, que é o que está na posição 0, agora dá-me lá o preço. E esse preço é suposto ser 100. Que é o que nós colocamos aqui. Dissemos que esse objeto tinha como nome o chocolate de 50 gramas. Não é? Como preço 100. E depois fazemos exatamente a mesma coisa para o outro objeto, que é o que deve estar na posição 1. Como se fosse um array, mas... Portanto, pedimos ao produto, dá-me lá, isto que está agora associado é um produto. Portanto, se é um produto, podemos chamar o getName. Okay, isto é o código teste. Nós poderíamos, portanto, a ideia é até fazermos isto e depois a seguir irmos fazer o código que fosse preciso se não se tivesse feito. Mas possivelmente até está. Se vocês já fizeram a classe product na semana passada, já tem lá o getName e já tem lá o getPrice. Portanto, até não tinham, até aqui, de fazer mais código nenhum. Porque já tinham o construtor feito. Como fizeram na semana passada. Se não tivessem a fazer isto pela primeira vez, faziam primeiro este código teste e agora tinham que fazer o construtor do produto, tinham que fazer o get price e tinham que fazer o get name. O resto não, porque é da classe da array-list. É? Ou mais concretamente, é da interface list. Pronto, essa é uma list. Finalmente, aqui o último article é mais interessante e mais importante. Porque este é um daqueles que, para funcionar bem, já temos que definir o método equals. Porquê? Qual é a lógica do article sempre? O primeiro é o que deve dar. Portanto, nós sabemos que, se fizermos o que está no segundo parâmetro, que é pedir à lista de produtos dar lá o que está na segunda posição, que é o 1, nessa segunda posição, nós achamos que deve lá estar um objeto igual a este. Que é um objeto com cookies e 50, que é igual a isto. Ficamos lá na segunda posição. Certo? Está claro até aqui? Com os mesmos parâmetros. Nós estamos com aquele último articles a dizer assim. O que deve estar na posição 1 do products é um objeto igual a este. Tem cookies e 150 como preço. Tem que ser os dois. E tem que, sim. Se tem que ser os dois ou não, é outra questão que resolvemos no sítio. Mas aqui estamos só a dizer que queremos que sejam iguais. Depois vamos ver que temos que definir o que é isso de serem iguais. Porque nós até podíamos dizer que dois produtos eram iguais desde que tivessem o mesmo nome, mesmo que o preço fosse diferente. Pois. Mas podemos não querer isso. Podemos querer, não, só são iguais, também o preço. Mas nós podemos dizer isso. E temos que dizer, na verdade, porque ele não adivinha. Nós é que inventámos uma classe de produto, é que dissemos que aquilo tinha um nome e um preço. Portanto, também só nós é que podemos dizer, ou devemos poder dizer quando é que achamos que aquilo é igual. Porque se fosse no automático, se calhar ele ia sempre comparar tudo. Mas isso é sempre um ponto de tudo. Se eu tivesse os dados de uma pessoa, o nome, morada e tinha o objeto de identidade. Não vamos estar a comparar o nome, morada, não sei o que, para ver se são duas pessoas iguais. Basta comparar aquilo que se chama uma chave. Aquilo que é garantidamente diferente para cada pessoa.
temos o objeto de identidade, queríamos o objeto de identidade. Agora já é mais complicado, depois também é o cartão de cidadão, etc. Mas pronto, não vamos pensar nessas coisas todas, mas não dá dor de cabeça. Pensar que estava lá um atributo que era chave. Temos de usar só esse, vamos lá comparar tudo. Portanto, temos liberdade de facto para dizer isso. Mas aqui, o que é importante perceber é que nós estamos a dizer assim, quer que seja verificado se o que está na segunda posição é um objeto igual a este. E agora qual é o problema? Quando coloquei aqui um new, criei outro objeto que não existia, criei um terceiro objeto. E vamos criar estes dois. Colocámos na lista. E agora inventei aqui um terceiro. E estamos a querer comparar esse terceiro objeto com um dos que estão na lista. Para que isto funcione como nós estamos à espera, ou seja, cair lá versus os dois são iguais, têm o mesmo preço e o mesmo nome, temos que definir o método equals. A boa notícia é que o método equals pode ser gerado automaticamente pelo Eclipse. Mas vale a pena perceber como é que ele funciona, pelo menos uma primeira vez. Então está aqui um exemplo do método equals. Pode parecer muito complicado, mas é mais simples do que aquilo que o Eclipse gera. Então dá para perceber a ideia básica. Vocês já usaram o método equals, ou já deveriam ter usado para comparar strings. Fazem assim, se tivermos uma string S1 e S2, fazem S1, ponto equals, S2. É assim que devem comparar duas strings. Agora aqui a lógica é, temos a nossa classe produto, que tem um nome, tem um preço, e temos que comparar dois produtos. Como é que faríamos? P1, ponto equals, P2. É isso que vamos fazer. Mas para que isto funcione, e ele realmente vai comparar o nome com o preço, nós temos que fazer isso, na verdade. Como felizmente isto é seguir uma receita conhecida, ou que deve ser conhecida, o Eclipse também a conhece, está integrado no Eclipse, e o Eclipse é capaz de gerar estes métodos. Mas eu vou muito rapidamente explicar a lógica disto, mesmo se com detalhes aos métodos. O que nós queremos fazer é o que está aqui no fim. Isto só é verdade, um objeto só é igual ao outro, se os preços forem iguais e se os nomes forem iguais. É o que nós estamos a assumir. Porquê é que para o price estamos a usar igual e aqui estamos a usar o equals? O price é um inteiro. É um int, é um número. Podemos comparar direto, não são objetos. É um int, é um i e um t. São os dois, os preços são do tipo int. Então, podemos usar o igual e igual. Mas o get name devolve, em rigor é uma string. Até podia estar aqui name. Mas pronto, vai ficar mais independente, digamos assim, dos atributos, estamos a usar o get. Mas o getName devolve uma string. Então estamos a comparar strings, as strings são objetos, usamos o equals. O equals não funciona com inteiro. Com int mesmo não. Pode funcionar com uma classe que é integer. Mas agora não vamos falar disso, não temos tempo. Ou seja, há uma versão em classe do tipo inteiro em Java. Noutras linguagens não há esta confusão. Há só a classe integer e acabou-se. Mas em Java há, digamos que as duas versões. Há um inteiro que é classe e outro que não é. Vamos fazer um pequeno parênteses. Mas aqui não estamos a usar isso. Estamos mesmo a usar o int, portanto estamos a usar igual igual. Portanto, isto é o que nós realmente queremos fazer. E digamos que num mundo perfeito, era só estas duas linhas do nosso esforço. Depois do de cima não. Agora, porquê é que aparece em primeiro lugar esta linha anterior? Já é sempre isto. É porque o método equals tem que ter ali objeto. Porquê? Porque o método equals já está feito e está feito para todas as classes. Então está feito para todas as classes, está para tudo. Tem que receber um objeto que é para as outras. Mas depois, para ser chamado no automático, o que nós fazemos, o que nós fazemos, tem que ter exatamente o mesmo cabeçalho deste está feito, que é para substituir o que está feito, senão passa a ser outro, qualquer que nós inventamos. Mas nós queremos que este que nós fazemos substitua o tal que está feito. Como está feito, tem um objeto que temos que pôr o mesmo. Lembrem-se que dois métodos com o mesmo nome, mas parâmetros diferentes, já são coisas diferentes. E nós queremos que este substitua o que está feito. Mas o facto de estar ali objeto cria-nos um problema. Se for do tipo object, nós não podemos pedir a algo do tipo object para fazer get price. Porque um object não tem lá price nenhum. Isso é uma coisa que nós inventámos para a nossa classe product. Então o que é que nós fazemos? Temos que usar aqui este truque, aquilo que se chama o cast. Nós, no fundo, quando chegamos aqui, é suposto sabermos que o objeto, na verdade, tem lá dentro um produto.
apesar de estar do tipo object. Se sabemos que está lá um product, podemos fazer este caso. Quer dizer assim, então agora vou guardar uma variável realmente do tipo product, da mesma coisa que está no obj, mas considerando que é um product. Para que isto funcione, você não vai dizer, não se pode pôr um objeto, um produto. O objeto não é um produto. Mas nós forçamos, é o que nós fazemos aqui com estes parentes produtos. Estamos a dizer, não, eu quero mesmo que o objeto agora é à força do tipo produto. Não muda o que lá está lá um endereço com um objeto. E que nós sabemos que é um produto. Então obrigo o compilador a dizer, não, eu quero mesmo que esse valor que aí está seja considerado do tipo produto. Foi só isso que fizemos aqui. Na variável P vai estar exatamente o mesmo número que estava na variável obj, mas vai estar classificado como do tipo product. E é isso que nos permite depois aqui fazer, por exemplo, p.getPrice. Se o P agora realmente é do tipo produto, já o compilador nos vai deixar pedir o preço do produto. Se fosse só com o getName não era necessário esse caso. Com o getName também era, porque o obj também não, o object também não tem um getName. Portanto, a classe object não tem quase nada. Muito menos tem estas coisas que nós inventámos para a classe product. Portanto, aquilo é só para ficarmos com acesso ao que é da classe product. Sabemos que o obj, na verdade, tem lá dentro um objeto da classe produto. Convertemos-lo para a classe produto para depois podermos fazer p.getPrice e p.getName. Ainda antes de voltar para cima, que uma revisão importante. Se, por exemplo, estivermos a chamar aquilo equals assim, P1 ponto equals P2. Bem, P1 e P2 seriam dois produtos. O que é que aqui dentro, onde é que está o P1 e o P2 ali dentro? Se aquele método tivesse sido chamado assim. É o new. O que é o P2 ali? É o obj. O P2 é o obj. É o parâmetro. Este parâmetro é o parâmetro. O parâmetro é de forma normal uma função. Certo? E o P1 é o quê ali dentro? O disse. P1 é o quê? Portanto, quando fazemos P1.equals P2 e chamamos este método, o P2 É o aqui parâmetro. dentro é o obj. O obj fica com o valor do P2. Esse é o parâmetro. Até o P1, quando estamos a fazer isto, estamos a querer comparar o P1 com o P2. É o P que está de baixo já dos. Não, o P é o obj. É o disse. O que é que será? O P1, se estamos a querer comparar o P1 com o P2, e isto é que é para comparar, tem que haver aqui o P1 e o P2 tem que estar aqui alguns, para podermos estar a comparar. Já vimos que o P2 é copiado com o OBJ, que é o parâmetro. E então e o P1 onde é que está ali dentro? Temos que comparar o P1 com o P2. P1 não é o P, o P é uma variável local que inventámos aqui. Colocámos lá o que está OBJ. Mas o P é o P2. Está no if, é o this, o isso. O P é o P2, que é o que está no OBJ. Então o P1 é o quê? É o this. Não pode ser outra coisa. O this é sempre o objeto que se utilizou para chamar o método. Ou seja, sempre que temos esta notação, estamos a fazer o quê? Estamos a pedir ao objeto se isso fazer lá o método e toma lá este parâmetro. Então, o objeto a quem estamos a pedir para executar o método, lá dentro do método, é o this. Por isso é que o this chama this, significa este. É este objeto a quem pedimos para executar o equals. Portanto, aqui dentro, neste caso, o P1 será o this. Por isso é que aqui abaixo estamos a comparar o preço do this com o preço do P1. Estamos a comparar o nome do P com o nome do this. Ou seja, estamos a comparar o preço do P1 com o preço do P2 e o nome do P1 com o nome do P2. Ou seja, o nome que está lá dentro. Tá? Portanto, o P1 é o this. Isto é para qualquer método. Quando fazemos obj.m, lá dentro do m, que é o método, o nosso obj é o this. É esse o significado do this. Isto é fundamental perceber-se isto, senão não estou realmente a
perceber o que é que estão a fazer. E quando não se está a perceber o que está a fazer, isso só funciona até certo ponto. Vai-se andando, depois esta coisa. Então não está a já não estou a perceber nada do que é que estão a fazer. É uma coisa que pode acontecer alguns a meio do semestre. Portanto, é importante, é por isso que eu digo sempre que é importante não levar essas dúvidas. Porque é de facto possível ir andando assim entrelaminado, por assim dizer, sem perceber isto bem, sem perceber aquilo, sem perceber mas depois às tantas, já, o que não se percebe já não nos deixa avançar. Porque depois surgem dúvidas que não se conseguem descobrir, erros, por exemplo, no código, que não se conseguem descobrir exatamente por causa que se foi andando por esse terreno incerto. E esta noção que o this é o objeto que está aqui atrás é fundamental. Ou mais cedo ou mais tarde, isto vai-vos apanhar, por assim dizer. Então, a conclusão é este return, é o que realmente queremos fazer. Para que é aquela conversa toda antes? Isto são duas abreviaturas, são dois ramos antes. Que é assim, primeiro testamos realmente o P1 com o P2 ali à moda antiga, com o igual a igual. O que é que isso significa? Comparar se os dois estão a apontar para o mesmo objeto. Se os dois têm o mesmo endereço de memória. E se tiverem, se estão a apontar para o mesmo objeto, de certeza que o objeto é igual, porque é igual a ele próprio. Então, se detectamos essa situação, podemos abreviar o trabalho. Se afinal o objeto é igual ao this, ou this é igual ao objeto, é igual, então é true. Pronto, termina logo. De certeza que são iguais, porque estamos, na verdade, a comparar o objeto com o próprio. Era esta situação, não é? Em que tínhamos aqui o nosso P1, tínhamos aqui o nosso P2 e estavam, na verdade, os dois a apontar para o mesmo product. Então, se nós queremos comparar os objetos para onde eles apontam e estão a apontar para o mesmo, de certeza que é igual. É isso só que estamos a fazer aqui. Para quê? Para que se isso acontece, isto é extremamente rápido e a lógica é que compensa. Assim, despachamos logo o assunto. E como isto é uma comparação muito rápida, mesmo que a maior parte das vezes isto não aconteça, também não é grave. É muito, mas muito mais rápido do que fazer isto. Basta ver para comparar uma string, tem que andar a comparar as letrinhas todas que ela tem. Só para cada uma será uma comparação, eventualmente. Depois, segundo caso, é que podemos despachar logo o assunto. Aparece aqui um operador, que é uma coisa que nós até vamos querer evitar, mas esta é a exceção à regra. Aqui, excepcionalmente, podemos usar. O que é que estamos a dizer? Vamos verificar, será que o OBJ é um produto? Que é o que este operador significa. Porque se o OBJ é um objeto, dá para ter ali qualquer coisa. Podemos estar aqui a dizer que o P2 afinal ser uma string, por exemplo, ser outra coisa qualquer. E era possível, porque aqui ver um objeto podia vir qualquer coisa. Então, se afinal o OBJ nem sequer é um produto, É logo falso. então é logo falso. É para dizer, se não é verdade que o OBJ é um produto, Então, disse também. então é logo falso. Portanto, são duas situações extremas lá, limite, em que podemos logo despachar o assunto sem estar realmente a comparar os objetos. Aqui, porque não há condições objetivas para os comparar. Se aquilo é outra coisa qualquer, Logo não é igual. logo à partida não faz sentido dizer que é igual. O que está entre os dois primeiros parênteses? Aqui Sim. é o ponto de exclamação que é o not. If not, OBJ é uma instância do produto. Portanto, se não for uma instância do produto, é verdade falso. Pronto, e se isto passou, então sim senhor, vamos ter que comparar com o outro. Pronto, só, mas está mesmo a acabar. Vamos tentar manter a compostura mais um bocadinho. Só mais um bocadinho. Isto está no guia, não precisamos se preocupar demasiado em pensar aquilo. Depois, aliás, isto é o guia, não está no guia. Pronto, aqui está a explicar mais exaustivamente isto que eu estive a dizer. Eu só vos queria mostrar aqui outra novidade. Está aqui, que é este ciclo. Está aqui uma revisão dos outros ciclos, mas os outros é suposto vocês conhecerem. O único que é novidade é este. O que é que isto faz? Isto é uma abreviatura do ciclo for, se podem pensar numa alternativa. É um outro ciclo for, que para aumentar a confusão é conhecido como for each, mas que se escreve como for. O que é que isto serve? Para com menos código, percorrermos os elementos todos, neste caso, de uma raiz.
verdade também funciona para arranjos normais. E a vantagem é que definimos uma variável do tipo das coisas que estão lá dentro, neste caso seria uma lista de produtos, definimos uma variável do tipo de produto, e essa variável, neste caso a variável I, vai logo tomando em cada volta do ciclo os valores de cada posição do ciclo. Não é índices, porque não precisamos de índices, não precisamos daquela história do inteiro, int I, vai tomando 0, 1, 2, 3, 4, 5, e depois fazemos get I, por exemplo. Não, aqui, P, a variável, é do tipo que está lá dentro e vai logo tomando os valores do que está lá dentro. Portanto, isto permite poupar código. Fica mais simples, não precisamos de inventar uma variável inteira e depois usar a variável inteira para ir buscar as coisas lá dentro, que é o que fazemos tipicamente com o ciclo for. Aqui não está um exemplo, mas é aquele ciclo for que vocês... este está aqui, não é? Portanto, em vez de fazermos isto, e depois se quiséssemos ir buscar as coisas à lista, usávamos o I, aqui usamos diretamente. Pronto. E agora é mesmo para acabar. Ainda vos queria mostrar outra coisa, mas não vou conseguir. Portanto, acabamos aqui. O que nós queremos fazer é isto. O objetivo principal deste dia é este. Acrescentar esta lista de produtos na dispensa é levantar uma linha simples até duvidar. Inventar é uma box. O que interessa é isto. Nós queremos acrescentar a lista de produtos na dispensa. O que significa que depois temos que criar aqui a lista, no construtor. E quando adicionamos, temos que ter um método para adicionar os produtos. E, finalmente, agora sim, finalmente, quando vamos comprar um produto, temos que dizer, de alguma forma, de dizer que produto é que vamos comprar. Agora não são todos iguais. Temos que dizer assim: comprar um produto é indicar um número, que é o sítio onde está o produto. Esta solução é simplista, porque depois se tivéssemos 20 produtos iguais, isto levaria a termos lá 20 objetos iguais na lista. Da origem dos serviços de memória. Mas, digamos que isso pudesse ser um desafio extra, se quiserem por aí, que era guardar em pares, quantidade de produtos. Em vez de guardarem logo produtos repetidos. E pronto, podemos ficar por aqui.